Olá, queridos seguidores, eu sou a May Carvalho do Agora Que Eu Sou Crítica e no vídeo de hoje eu vou comentar o mangá e o anime de Paradise Kiss. Eu sei que eu estou um pouco sumida, isso porque velhos hábitos nunca mudam e eu estou toda embananada com as minhas leituras. Gente, ser adulta é muito difícil. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que interagir com as pessoas, eu tenho que produzir conteúdo pra aqui, eu cuido de uma loja de bolsas, eu tenho um marido, eu tenho que estudar, eu tenho que malhar, eu tenho que me alimentar bem. Muito difícil, gente. Não dá, né? Não dá pra fazer tudo isso. E algumas coisas ficam um pouco jogadas de escanteio. Mas nesse meio tempo que eu estava embananada, eu li o mangá e assisti o anime de Paradise Kiss. Mas afinal, o que é Paradise Kiss? Antes de mais nada, eu vou começar comentando do mangá, né? Que foi quem deu origem ao anime. Paradise Kiss é um mangá josei escrito pela Aya Yazawa, que é um nome muito difícil de pronunciar, então, né, tenham dó de mim. Mas, May, o que diabos é um josei? Um josei é um mangá para o público feminino adulto. Diferente de algumas histórias muito populares de mangá, esse aqui é voltado para o público feminino e para um público feminino que tá ali entrando, né, na idade adulta, que tá preocupado com o que vai ser da vida, o que vai fazer com a sua vida, sobre relações amorosas mais duradouras do que as infantis, vai falar sobre sexo, vai falar sobre N coisas e é bem interessante. O meu primeiro contato com essa história foi com o anime, não com o mangá, há 10 anos atrás, pasmem. A autora Aya Yazawa tinha um outro mangá muito famoso que é o Naná, que veio depois de Paradise Kiss, mas eu acho que ele é mais famoso que Paradise. E basicamente era uma história também de josei. E eu assisti o anime e fiquei apaixonada, só que Naná é uma história que não teve fim, porque a Aya ficou doente e não terminou a história. Então eu fui buscar outras coisas e acabei me deparando com Paradise Kiss. Paradise Kiss foi publicado entre 1999 e 2003 e fez um grande sucesso. Ele ganhou uma adaptação para anime e também um filme, que eu já vi por aí. Não assisti esse, gente. Os filmes eu deixo um pouco de lado, eu prefiro as animações. A primeira vez que ele foi publicado, né, lá no Japão, ele foi publicado numa revista de moda chamada Zipper. E faz total sentido porque essa história se passa no universo da moda. E o interessante é que Paradise Kiss foi o primeiro josei publicado no Brasil, e foi publicado pela primeira vez pela editora Conrad. Recentemente, a JBC republicou o mangá no Brasil. E aí, eu adquiri a minha edição. O mangá é bem curtinho e é composto por 5 volumes. Este primeiro aqui, que é essa versão roxinha. O segundo, que é essa versão laranja. O terceiro, que é essa daqui. O quarto, que é esta. E o quinto, que é esta. Mas sem mais enrolação, vamos falar sobre a história de Paradise Kiss. Paradise Kiss vai acompanhar a história da jovem estudante Yukari, uma estudante extremamente dedicada, que a mãe cobra muito dela para ser uma profissional, passar numa boa faculdade. E a Yukari se vê envolvida no mundo da moda quando ela é abordada por um grupo de estudantes de uma escola de moda para ser a modelo do desfile que eles vão fazer. E eles têm uma marca que é a Paradise Kiss. Esse grupo é formado por 4 pessoas, a Miwako, o Arashi, a Isabela e o George, que é meio que o líder deste grupo, né? Ele é o estilista dessa marca. Cada uma dessas pessoas são responsáveis por alguma coisa. E eles ficam encantados com a Yukari porque ela tem um perfil muito de modelo. Ela é alta, tem os cabelos compridos, pretos. E convidam ela pra isso, mas ela fica bem reticente. Mas é muito sedutor este universo e ela convivendo com aquelas pessoas, ela vai vendo que a vida dela não tinha muito propósito, ela não sabia se ela queria ficar ali estudando para passar numa boa faculdade ou se era mais uma vontade da mãe dela. Então, basicamente, é um mangá de descoberta e eu acho muito interessante nesse mangá que ele aborda a sexualidade de uma maneira bem leve. A gente tem, por exemplo, o George, né, que é o personagem principal junto com a Yukari, que é bissexual e ele fala isso a todo momento na história. E isso é lidado de uma maneira bem tranquila, tirando o Arashi. Mas o Arashi é um personagem um pouco complexo, então a gente precisa falar dele mais pra frente. E aí o George fica encantado pela Yukari, ele
toma ela como sua musa, né, pra criar suas peças e faz ela vestir as roupas dele. E ele meio que seduz aí o cara e a gente nunca sabe direito se ele gosta mesmo daquela menina ou se ele está com ela por interesse pra ela ser a musa dele, pra ela ser a cara da marca e desfilar no desfile que ele precisa. A gente vai ter essa relação dos dois. Além disso, a gente tem também a relação da Yukari com um colega de classe, né, que é o Tokumurika, e ele é um menino muito estudioso, que ela era muito apaixonada antes de conhecer o George, e ela acaba criando um laço maior, ironicamente, com ele depois que ela passa a se envolver com essas outras pessoas. Nós temos um outro casal, que é o Arashi e a Miwako. A Miwako, ela é bem fofinha, ela tem uma vibe bem lolita, e ela tem uma irmã que é estilista e ela foi pra esse lado por causa disso, mas ela não tem muito talento pra criar peças, mas costura muito bem. O Arashi é meio punk, cheio de piercings, tem uma banda de rock e eles são amigos desde a infância e criaram esse relacionamento amoroso, que é um relacionamento que tem toques de toxicidade. Você vê que tem uma coisa ali meio abusiva, né? Meio não, né, gente? É inteiro abusivo e a autora deixa isso muito claro. Mas eu senti um pouco de romantização nisso também. E a última integrante do grupo, que é a Isabela. A Isabela é uma mulher trans. E, gente, eu amo muito os japoneses, porque eles lidam com essas coisas com uma facilidade, com uma simplicidade, e eu acho isso incrível. Eles são muito à frente da gente, de verdade, assim. Eu sei que eles são muito conservadores em alguns quesitos, mas isso daí, pelo amor de Deus, né? A gente já vê que a imagem dos homens, às vezes, lá são bem mais femininas, né, pela ideia que a gente tem de masculinidade, e eles não têm problema com isso. Homens usam maquiagem, pintam o cabelo, isso é muito normal lá. E a personagem da Isabela é uma mulher trans num mangá de 99, e eu acho isso incrível, porque isso não é visto como um problema. As pessoas chamam ela de Isabela normalmente. Poucos momentos a gente vê alguém citando o nome morto dela. Claro, né, gente, 99 não era tão evoluído como a gente é hoje. E a Isabela tem uma história muito bonita, principalmente a relação dela com o George. Eles são amigos também desde a infância, e o George foi quem estendeu a mão pra Isabela sair do armário. A Isabela só começa a se vestir de mulher após o empurrãozinho do George. Então, muito incrível também. Como vocês verem, é um mangá cheio de camadas. Além dessas relações, a gente tem também a relação da Yukari com a própria mãe. Uma mãe que quer sempre ganhar, quer os melhores filhos, é muito competitiva, quer que os filhos tenham o que há de melhor e às vezes erra um pouco na mão e afasta esses filhos, mas você vê muito que ela é uma mãe preocupada, né, pelo sucesso dos filhos. Uma coisa também muito interessante é que este mangá, por se passar no mundo da moda, mostra muito desse bastidor. Ele vai falar como a vida das modelos é difícil, o quanto ser uma pessoa criativa vai muito além de criatividade. O George é um estilista artístico, mas ele não se encaixa no padrão de ter uma marca que vai vender em lojas grandes e vai vender para muitas pessoas. Ele é bem artístico mesmo. A batalha deles também de conseguir, né, abrir essa marca, as dificuldades que isso leva e como que às vezes você tem que aceitar, né, o que tem disponível e trabalhar no mundo da moda com o que dá. E eu achei isso muito incrível. Já tinha me encantado com isso no anime, quando eu assisti, e no mangá gostei mais ainda. Outra coisa muito interessante, que não só em Paradise Kiss acontece, em outros mangás eu já vi isso também, eles quebram muito a quarta parede, se é que eu posso falar isso de um mangá. Eu já ouvi esse termo em séries e filmes, mas eles falam o tempo inteiro com a gente, que tá aqui fora, e falam que estão no mangá. Várias vezes eles falam: nossa, eu apareço tão pouco nesse mangá, poderia me dar mais páginas. Ou, nossa, a gente vai ter que, né, ficar mais calminho aqui nessa pegação, porque daqui a pouco esse mangá vai virar um hentai. Eu acho isso incrível também, eu acho muito leve, muito divertido. E apesar de ser um mangá que trata de temas profundos, né, questões interessantes e mais adultas, ele não deixa de ser divertido. E isso também é outra coisa que eu amo nos japoneses, porque eles fazem histórias lúdicas, mágicas e divertidas, tratando de assuntos muito importantes. Nota 10. O traço da história é muito bonito. Deixa eu achar uma ceninha aqui bem bonita para vocês verem. Olha isso. É bem bonito. Eu gosto bastante do jeito que a Aya Yazawa desenha. O que acontece? O traço, às vezes, ele
chega assim num jeitinho bem caricato, e eu acho isso muito legal também, porque você vê que tá entrando na parte cômica, né? Quando ele chega nesse tracinho. E então é isso basicamente que eu queria falar do mangá. É uma leitura que eu super recomendo. Se você tá começando no universo de mangás, eu acho bem interessante, porque, como eu disse, é uma história pra quem, por exemplo... esse mangá eu acho que é muito bom pra você começar a ler, principalmente se você for um jovem adulto, porque esse mangá possui conteúdo adulto às vezes. Então, assim, se você é muito novinho, não leia esse mangá, tá? Pelo amor de Deus. Não vai falar que fui eu que indiquei. Mas eu acho que é uma história pra quem tá começando a ler mangá bem interessante, é bem curtinha, é no universo real, né? Não é no universo ficcional e criado, né, mágico, coisa assim. Então eu acho que ele é bem mais acessível. E se você gosta de livros New Adult, com certeza você vai amar Paradise Kiss. Mas, sem mais delongas, vamos falar do anime. Essa foi a segunda vez que eu assisti, como eu disse. Eu assisti pela primeira vez lá em 2013, há 10 anos atrás. Gente, quando eu descobri isso, eu fiquei chocada, passada. E eu me lembrava de muita coisa, principalmente da trilha sonora. A música de abertura é muito boa e o ending também, porque é Franz Ferdinand. Gente, maravilhoso. E outra coisa muito legal é que eu acho que Paradise Kiss nasceu pra ser colorido. Apesar do mangá ser em preto e branco, quando ele vai pro anime, explosão de cores, porque a gente tá falando de moda, de pessoas assim, bem coloridas. O George, por exemplo, tem o cabelo azul, os olhos azuis. A Isabela tem o cabelo roxo. A Miwako tem o cabelo rosa. Então, quando ele vai pro anime, é uma explosão de cores e é tudo a ver com esse universo da moda. O anime é bem fiel ao mangá, isso sem dúvida, mas eles mudam algumas características. O primeiro ponto que eu queria abordar é a relação do George com a Yukari. No mangá, ela é muito mais crua, muito mais seca. Você tem mais a impressão de que ele manipula a Yukari e que ele é uma pessoa, assim, manipuladora mesmo, sabe? Ele manipula todo mundo, ele mexe os bonequinhos para que tudo seja do jeito que ele quer. É lógico que ao longo da história você vai entendendo por que ele é assim, mas eu acho que no mangá isso fica mais explícito. O anime, a gente consegue ter uns vislumbres, né? Uma lagriminha ali que aparece no olho dele, uma expressão que passa que ele gosta mesmo da Yukari. Eu acho que, na verdade, quando você chega no final da história, você percebe que ele gostava mesmo dela, desse jeito torto dele, porque ele tem alguns traumas. O que eu também acho muito incrível, não falei do mangá, mas vou falar aqui no meio do anime, acho que não tem problema, é que o George, ele é desse jeito pelos traumas que ele criou na relação do pai e da mãe. Né? Ele tem muito medo da Yukari ser como a mãe dele, porque a mãe dele depende muito dele. E por isso que às vezes ele é meio grosseiro com ela e fala: você não tem que tomar suas decisões baseadas no que eu quero, e sim no que você quer e no que é importante pra você. Porque ele vem de um lar de uma mãe que era modelo e era amante de um homem muito poderoso, e ela vive em função desse homem, né? Ela não tá nem aí pro filho, ela fica muito mais preocupada com o pai. Então ele tem esse trauma e por isso que ele é assim. Mas no anime, como eu disse, a gente consegue enxergar mais esse lado de que ele gosta mesmo da Yukari, de uma maneira mais simples. O mangá você tem que chegar mais nas páginas finais pra você entender essa relação melhor. Outro ponto é o relacionamento do Arashi e da Miwako. No mangá, a gente vê claramente que ele é abusivo com ela, ele quebra o telefone dela, você descobre que ele meio que estuprou a Miwako. Meio não, ele estuprou a Miwako, ele forçou, né, uma relação sexual com ela para que ela ficasse com ele, e ele manipula muito essa questão sexual com ela. Ele proíbe ela de interagir com um amigo de infância dos dois, que ela gostava muito, porque ele sente que ela é apaixonada por esse amigo de infância, e aí ele manipula muito ela nisso, sente muito ciúme. É uma relação muito indigesta. No anime isso é um pouco suavizado, apesar de que a gente tem alguns pontos. A gente tem um momento do anime que ele fala, eu sei que você gosta muito mais do outro, porque ele não precisou te pegar à força. Mas no mangá mesmo que a gente entende essa história melhor. Então, assim, o anime deu uma suavizada nisso, não sei porquê. Outra coisa, no mangá eu senti que a relação da Yukari com o Tokamori-kan, que é o amigo dela da escola, foi mais bem desenvolvida, e até mesmo o final dos dois é mostrado no mangá e não é mostrado no anime. Então eu senti falta disso,
Porque o Takamori é um garoto interessante. É bem aquela história de triângulo amoroso, de que a gente tem o George, que é o bad boy, né? E tem o Takamori-kan, que é o bom rapaz. E ela não quer saber do bom rapaz, quer saber do bad boy. Nunca vou entender isso, mas tudo bem. Tudo bem que o George é muito charmoso, isso é verdade. Falei isso no meu post antigo, que eu gostava muito do George. Reassistindo o anime e lendo o mangá, eu mudei um pouco as minhas impressões, principalmente sobre a Yukari. A primeira vez que eu assisti, eu achei a Yukari uma menina chata. Que menina chata, sem personalidade, sem decisões na vida. Só que relendo o mangá e reassistindo o anime, eu tive uma impressão diferente dela. Ela é mesmo uma jovem garota que viveu ali seguindo o que a mãe queria, tentando agradar a mãe de qualquer forma. Ela é meio perdida mesmo, ela não sabe o que quer. E as tentativas dela de agradar o George é muito de que ela quer ser muito inserida naquele mundo, assim. Ela ficou fascinada com aquele universo, com a moda, com a relação de amizade que eles têm, que é muito diferente do que ela tem lá no mundinho dela. Isso é muito explícito, né? Ela tem uma coleguinha de classe que vive cutucando e falando coisas absurdas da Yukari. Enquanto a relação lá, né, do pessoal da escola de modas, que não são vistos, né, como pessoas bem-sucedidas, né, porque eles não fizeram faculdade nem nada, eles vivem em arte, né, é muito incrível. Eles sempre se apoiam, eles sempre estão dispostos, sempre elogiam, sempre vê o talento de cada um deles. O George é mestre nisso, ele elogia todos eles, principalmente a Isabela. A relação do George com a Isabela é maravilhosa, tanto no anime quanto no mangá. E aí E o cara se vê, né, envolvida naquilo ali, seduzida por aquele universo. E eu acho que a tentativa dela de se encaixar, às vezes ela perde um pouco de personalidade, mas ela vai crescendo muito, principalmente no mangá. No anime também isso não aparece tanto, o desenvolvimento da Yukari, quando ela resolve romper, né, alguns laços que ela vê que já não funcionam mais, mesmo ela querendo muito que funcione. Ela amadurece muito ao longo do mangá. O anime é um pouco mais reduzido também. Eu acho que não é pouco tempo, são 12 episódios de 20 e poucos minutos. E eles não mostram todo esse desenvolvimento da Yukari. Então, por isso, talvez eu veja agora ela com outros olhos. Por fim, pra finalizar, a adaptação muda um pouquinho o final, né? Eles focam mais na relação da Yukari com o George e a gente não vê um outro lado, que tem a ver com esse desenvolvimento dela que eu disse. Mas continua lindo. O final deste mangá anime é muito lindo. E assim, eu fiquei apaixonada. Revisitar essa história 10 anos depois foi incrível. Eu super recomendo. Aproveitem que a JBC republicou, tá aí disponível pra comprar. Tem na Amazon. E o anime tem pra assistir no YouTube, que foi por lá que eu assisti. Então, dá pra todo mundo assistir. Eu acho uma indicação incrível. Se você gosta de moda, se você gosta de histórias de amor e histórias de desenvolvimento pessoal, eu acho que vale muito a pena você assistir e ler Paradise Kiss. Então, sem mais delongas, vamos encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já leu Paradise Kiss, já assistiu o anime, o que quer que seja, se tem vontade. E indicações de mangás e animes que eu possa ler e comentar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!